E aí, pessoal, beleza? Nós vamos começar a nossa aula de eclesiologia, tá? Que é a igreja. Eu vou reproduzir slide, tá? Reproduzir os slides aqui, ó. A minha tela ela vai diminuir, vai abrir a tela dos slides, vai acompanhando. Vou lendo, explicando, aplicando, exemplificando, fazendo o que for necessário para que a gente tenha uma boa aula. Então, pessoal, vamos lá? Vamos começar então a nossa aula, tá? A aula de eclesiologia. Nós vamos aprender nessa aula. A matéria de eclesiologia é para falar sobre a igreja. Uma matéria que fala sobre a igreja, tá? Então, é por isso que nós vamos iniciar entendendo então o termo eclesiologia, tá? Vamos lá. O que é eclésia? O que é? Para alguns, eu falo eclésia, mas eu já vi pessoas falando sobre eclesia, tá? Eclésia ou eclesia é um termo que tem vários contextos. No grego a gente fala que teria várias variantes, tá, do termo, muitas variantes. Mas o que acontece? O principal termo, o principal desígnio de eclésia significaria um local, tá? Uma igreja, uma comunidade. Esses seriam um dos principais termos, tá, ok? É uma eclésia, uma comunidade, um pessoal, um termo reunido, tá, ok? É lógico que esse é um dos termos. Como eu falei, existem vários termos para a palavra eclésia, mas esse é um dos termos, tá, ok? Lembrando que aí durante a aula eu vou falando dos demais, tá? Então nós iremos usar aqui uma definição para o termo da igreja, que é a eclésia, e esse termo nós vamos usar da seguinte forma. O que é a igreja? O que é a eclésia? Tá? É um grupo de crentes que vivenciam um relacionamento de dependência. Essa dependência é da fé, tá, em Jesus, unindo-se para cumprir a missão no qual foi entregue por Deus. Então, a igreja é uma comunidade de pessoas unidas pela fé em Cristo, prontas para fazer a missão que Deus as deu. Tá? Esse é o primeiro passo, o primeiro ponto para a gente entender sobre a igreja, sobre eclésia. Por isso que o nome da matéria é eclesiologia. Eclésia, do grego. No grego, uma das variantes de eclésia é chamados para fora, mas eu quero usar esse, é uma comunidade, um agrupamento de pessoas. Então, eclésia, logia, estudo. Ok? Olha só, uma pergunta muito importante a respeito do que a gente fala sobre igreja. O que a Bíblia diz quando se refere à igreja? O que a Bíblia diz? Tá? Quero que vocês prestem bem atenção, porque muitas pessoas acreditam que a igreja ela teve seu nascimento, teve seu início quando o Espírito de Deus desceu lá em Atos 2. Na verdade, lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18, nós já conseguimos ver o nascimento da igreja, Deus moldando a igreja. Jesus vai falar assim, ó, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus está falando? Jesus edificou a igreja. Jesus deu início à igreja. O nascimento da igreja está em Jesus. Quando ele começa a reunir os seus discípulos, os 12, os 70, os outros mais, que chegam um número de 500 discípulos que seguiam Jesus, ali começa-se a trajetória da igreja. Tá? Lógico que ali a gente fala que é o nascimento da igreja, mas uma forma talvez mais bonita de se falar ou de se pensar, é que a inauguração, o nascimento foi quando Jesus começou a reunir seu povo, seus discípulos, mas a inauguração da igreja foi a partir do momento em que o Espírito desce e a igreja do Senhor começa a crescer. Tá? As Escrituras declaram, então,
Jesus deixa claro que sobre esta pedra edificarei minha igreja. Que pedra é essa? Aí a gente tem que voltar no texto. A Bíblia vai dizer, nesse texto, diz mais ou menos dessa forma. Jesus pergunta aos discípulos o que os outros dizem que os discípulos vai falar. Uns acham que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és o João Batista. Então Jesus fala, mas e vocês? Meus discípulos que andam comigo, quem vocês dizem que eu sou? Então, Pedro vai falar, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus vai responder, quem te revelou isso não foi carne nem sangue, então eu te digo que tu és Pedro, ou seja, Pedro de Petras, de pedregulho. E sobre esta pedra, que é pedra, rocha, fundamento edificarei a minha igreja. Jesus está fazendo um joguete de palavras ali, falando, o seu nome é Pedro, que vem de pedregulho, mas sobre esta pedra, esta rocha, qual que é a rocha? Qual que é o fundamento que está edificado a igreja? Aquilo que o Pedro disse. Qual foi o fundamento que Pedro disse? Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando ele fala, Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, a igreja está edificada sobre esta rocha, sobre este fundamento, que é Cristo Jesus. Jesus é a rocha, tá? Então, e sobre as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra ela quem? Contra a igreja, ok? Então, daqui a gente tem um conceito, daqui a gente tem o nascimento, daqui a gente tem o início da igreja, quando Jesus começa a essa declaração e já está com os seus discípulos, tá? Deixa eu falar mais alguma coisa. Para muitos, até mesmo o seu conceito parece antiquado, e para outros, a própria palavra igreja vem com uma conotação desagradável. Presta bem atenção nisso. Muitas pessoas não gostam desse termo igreja. Muitas pessoas acham que a conotação do termo, da palavra igreja, é uma conotação, um termo ruim, tá? Existe realmente um preconceito contra a igreja. Mas lembrando que até este momento Jesus está falando da igreja e as pessoas. Nós vamos trabalhar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, tá? Quando se pensam em igreja, eles pensam no lugar. Por isso que as pessoas normalmente têm um certo preconceito. Por quê? Porque o termo, o conceito, a nomenclatura igreja sempre foi destinado a um local, um lugar aonde as pessoas iam, tá? Entretanto, a história vai nos dizer que esse termo igreja não está atribuído a lugares. Ele não está atribuído a um rito, mas ele está atribuído a um conjunto de pessoas. Aí, volta lá para o primeiro ponto. Então, o que é a igreja? Igreja é um conjunto de pessoas. Igreja não é um local, tá? Então, a pergunta é, será que o prédio de uma igreja que não é mais utilizado para serviços religiosos ainda é igreja? Na verdade, nunca foi. Igreja são as pessoas e não o local, o prédio, tá? O prédio é templo, tá? O prédio é um local. Agora, a igreja são as pessoas. Importante falar isso porque a gente costuma dizer que igreja, eu sou igreja. Eu, individualmente, eu sou membro. Eu, individualmente, sou membro. Eu só sou igreja quando faço parte do coletivo, de uma comunidade. Então, igreja é corpo. Eu sou membro. Eu só sou igreja quando eu faço parte do corpo. Quando eu não faço parte do corpo, eu sou uma igreja, tá? Isso que não existe, e é por isso que a gente joga por terra essa ideia de desigrejados, tá? A pessoa só é igreja quando está fazendo parte do corpo, de uma comunidade. Enquanto ela é um indivíduo, é só um membro. Ela não é. E aí tem um problema. Como um membro fora do corpo apodrece, tem problemas, não sobrevive, tá? Ele não faz parte do corpo, ele está, infelizmente, com algumas situações que não são boas para ele. Tá? Então, a igreja não é um edifício. Na Bíblia, a palavra igreja, uma das variações chamadas para fora, como eu já tinha comentado, essa palavra nunca se refere a uma edificação, a um lugar
a um local, mas sempre a pessoas. E por isso que é chamados. Igreja é uma comunidade de pessoas chamadas, tá? Eu gosto muito, 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 muito de falar o seguinte, que a igreja tem esse nome, eclésia, chamados para fora. Em 2 momentos a igreja tem essa questão de chamados para fora. Chamados para fora do mundo, então a igreja ela é chamada para sair do mundo, a igreja é chamada para se desvencilhar do mundo, então ela é chamada para fora do Egito, para fora do mundo, para fora da Babilônia. Então ela se reúne em uma comunidade, ela é treinada, ela é edificada, ela é consolidada para que agora ela seja chamada para fora daquelas 4 paredes, e agora ela pregue para fora, tá? Ela pregue essa fé no qual ela foi edificada, no qual ela foi consolidada para os outros. Então ela é chamada para fora em 2 momentos, chamada para fora do mundo e chamada para fora das 4 paredes para cumprir aquilo que Cristo mandou ela fazer, tá ok? Nas Escrituras a igreja pode se referir a um grupo, que eu já falei, tá? No Novo Testamento é formada por um grupo, então eu só estou reafirmando várias coisas que eu já comentei com vocês. E um exemplo, o apóstolo Paulo saudou a igreja, ou seja, a congregação de pessoas lá em Romanos. Lembrando que a carta de Paulo aos romanos, na verdade é a carta de Paulo aos irmãos que estavam em Roma, ou à igreja de Roma, não aos romanos no complexo, no contexto geral, mas aos irmãos, à igreja que estava em Roma. Por isso que é aos romanos, no sentido da igreja que estava lá. Bom, falando sobre isso, feito sobre isso, o que é que a Bíblia vai dizer? Quais são os títulos que a Bíblia dá para a igreja e como é que a gente consegue entender melhor o que é a igreja do Senhor. Então, eu gosto de dizer o seguinte: quando nós falamos sobre igreja, tá? A Bíblia vai dizer que a igreja é um corpo, a Bíblia vai dizer que a igreja é a esposa, tá? Inclusive noiva de Cristo. A igreja é noiva de Cristo, no qual Cristo irá casar com ela nas bodas. Isso é a matéria de escatologia, tá? A igreja é uma casa, pessoas são casas, moradas. A igreja é o castiçal, tá? Simbolizando aquela menorá. Tá? A igreja é uma família, a igreja é rebanho, a igreja é uma coluna, a igreja é uma pérola. Tudo isso aqui são essas referências, tá, que você pode encontrar. Eu vou colocar o link para você ter acesso a esse slide que eu estou falando com vocês. Eu vou colocar o link dele na descrição para que você possa clicar e visualizar o slide, tá? Além disso, outros títulos em comparação que Deus faz com a igreja é que a igreja é uma lavoura, a igreja é um jardim fechado. Que lindo, a igreja é um jardim fechado. Isso aqui é poderoso. Dá até para a gente fazer uma aplicação sobre o jardim. Jardim regado, varas de videira, herança de Deus. Israel de Deus também, a igreja é chamada também de Israel de Deus. Tá? Coluna da verdade. Lembrando que a igreja é um tipo de Israel, não é um novo Israel, não toma o lugar. Israel ainda tem o seu lugar. A igreja é um tipo, é um Israel de Deus, que o Senhor veio para os dele, e os dele não aceitaram, rejeitaram ele, tá? Mas Israel ainda tem o seu lugar, tá? A igreja é um mistério, a igreja é sal da terra, a igreja é uma nação santa, a igreja é um povo adquirido, a igreja é sacerdócio real, a igreja é filha do rei, a igreja faz parte, é a nova Jerusalém de Cristo, a igreja é um aprisco, tá? Isso são títulos que são símbolos daquilo que representa a igreja do Senhor Jesus, tá? Isso são símbolos do que a igreja representa. Bom, quais são os conceitos gerais quando a gente fala sobre eclesiologia? Quais são os conceitos gerais quando a gente fala? No estudo da eclesiologia, a gente tem pelo menos 2 a 3 conceitos importantes a ser estudado. Um dos conceitos mais importantes a serem estudados na eclesiologia é o reino de Deus.
tá? Reino de Deus. Este conceito também é essencial no estudo da escatologia para a gente entender o reino, porém, nós vamos abordar ele aqui no começo, aplicando ele ao conceito da vida da igreja, não do fim dos tempos. Falar do reino de Deus no contexto igreja, tá? Em decorrência essa questão da separação de eclesiologia e escatologia, o reino de Deus na eclesiologia, ou seja, na vida da igreja, e o reino de Deus na escatologia no fim. A igreja autêntica existe como A igreja autêntica existe como a concretização do reinar de Deus. Quando Jesus veio, quando Jesus chegou, onde Jesus pisava a planta dos pés, ele já falava algo. E o que é que Jesus falava? É chegado o reino. Chegado o reino. Então, Jesus mostrou para nós que aonde um cristão, nós temos que seguir o exemplo dele, aonde que a gente pise a planta dos nossos pés, nós vamos estabelecer, nós vamos concretizar o reino dos céus. Ok? Então é muito importante a gente entender isso, que eu como igreja, eu faço parte do reino. A Bíblia nos chama de embaixador. O que é um embaixador? Um embaixador é aquele que, embora não esteja no seu país, na sua nação, tá? Aonde quer que ele esteja, ele representa aquela nação. Então, nós fazemos parte do reino de Deus, ok? Eu estou no mundo, mas eu não pertenço ao mundo, ao reino de Deus, tá? Eu moro em Belo Horizonte, mas onde eu pisar a planta dos meus pés, ali também é estabelecido, é concretizado a chegada do reino dos céus. Então, um embaixador de Cristo. É a bandeira que eu levo. Tá? No Novo Testamento, o reino de Deus é principalmente Deus reinando na vida das pessoas. É tendo Jesus como o rei, ou seja, como o Senhor da nossa vida, principalmente. O evangelista que mais aborda isso é Mateus. Para Mateus, ele descreve Jesus como o rei dos reis. Então, quando você quer entender mais sobre o reino de Deus, você quer entender mais sobre Jesus como rei, aborda mais em Mateus, você vai ler. Por um exemplo, deixa eu dar um exemplo. Quando a gente quer entender mais sobre as leis do reino de Deus, a gente vai lá no Sermão da Montanha que Mateus escreveu. Mateus descreve o Sermão da Montanha que Jesus falou, e aquele Sermão da Montanha é o manifesto do reino de Deus. Tá? Então, quando a gente entende que o governo de Deus, ou seja, o reino de Deus, ele não é um local específico, não é um ponto específico. O reino de Deus está em nós. Nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, o reino de Deus está em ação. É um governo em ação. Tá? Aqui é o que eu estou falando. Logo, o termo reino de Deus pode ser definido como um governo em ação, o reinar de Deus. Tá? Vamos lá? Pessoal, eu tô fazendo assim para ir rápido, para não ficar uma aula longa, tá? Então, o reinar de Deus ou reino de Deus. A igreja, ela tem como um compromisso dentro dela, né? Quando eu digo igreja, comunidade, você, eu, nós temos como um compromisso estabelecer, levar o reino de Deus a outras pessoas. Aqui me chama muita atenção, e nesse momento, aí eu sei que talvez, se um dia isso aqui cair na graça das pessoas e as pessoas virem isso, que pode acontecer é bastante complicado, faz parte. Eu preciso falar que é o seguinte, como compromisso a igreja tem de espalhar, de crescer, envolver e levar o reino, não a minha denominação. Tá? Independente da igreja que eu pertenço, independente, ou melhor, da denominação que eu pertenço, independente se eu sou da Assembleia, Batista, Quadrangular, Deus Amor, Presbiteriana, seja qual for a denominação a qual pertenço, o compromisso é de expansão, de crescimento do reino. Tá?
É por isso que não deveria, até chato de falar isso, não deveria existir essas rixas, problemas de denominações, porque o reino de Deus é um só, a igreja de Deus é um só, e não denominações, tá? Até gosto de falar essa frase aqui, ó. O reino de Deus começa na vida do indivíduo, mas é levado em diante de um contexto comunitário do reinar de Deus. O reino de Deus pode estar em mim, mas eu não fico só para mim, eu tenho que levar para todos. A relação entre a igreja e Cristo é de fato muito íntima. Tá? Trata-se de uma espécie de uma união orgânica pela qual nos unimos a Ele em nossa vida e no nosso ser. Agora, Cristo reina em nós. Cristo é o noivo da igreja, que é a noiva. A intimidade que Jesus tem com a igreja é muito grande. E nós iremos proclamar o evangelho, que é a palavra do reino. Tá? Reinar não é apenas uma realidade que aproxima do contexto do ministério de Jesus, tá? Mas é também algo que é concretizado. É necessário entender que nós reinamos na terra no nome de Jesus. Eu tenho estudado, eu tenho lido muito sobre isso. Reino de Deus. A gente tem que entender que nós somos filhos. Enquanto nós não entendemos Deus, difícil e é o reinar. Porque como filhos de Deus, nós somos filhos de um rei. Como filhos de um rei, nós também iremos reinar com Cristo, tá? Então é preciso entender esse tipo de coisa. Vamos lá? Um dos aspectos quando nós falamos de reino de Deus, quando nós falamos de eclesiologia, é a missão. Ou seja, qual é a missão da igreja? Tá? Qual é a missão que a igreja tem? E se o reinar de Deus é importante, a missão é essencial para que o reino de Deus seja aplicado. Então, presta atenção. Vou ser didático nesse momento. Entendemos o que é eclesiologia, os termos. Entendemos o que é a igreja que não é. Nós entendemos que a eclesiologia é o reinar e que é fazer parte do reino. E agora nós vamos entender a essência desse reino, que é a missão. Tá? Que é aplicar esse reino. O que é a missão? A missão ela tem dois aspectos. Tem um aspecto interior, tem um aspecto exterior. No aspecto interior da missão, a igreja visa preparar os integrantes para uma missão externa. Então, a missão da igreja, que é proclamar o evangelho, a missão da igreja é proclamar o evangelho, ou seja, é levar o reino de Deus, é onde você pisar a planta dos pés, manifestar o reino, tá? Ela precisa primeiro começar com o aspecto interior, que é o de preparo. É necessário um preparo. O maior problema é que nós queremos fazer como igreja, levar o reino de qualquer forma. Mas é preciso ter um preparo. É preciso ter uma constância. É preciso ter uma diligência naquilo que nós vamos fazer para o reino de Deus. Tá? Então, o aspecto interior da missão do reino é o preparo. Eu primeiro me preparo para que depois eu possa ir e fazer discípulos. Missão, né? Eu já estou dando um spoiler aqui que a missão é ir e pregar. Algumas pessoas ficam, mas Deus não me chamou para pregar. Não é chamada. Não é? Deus me escolheu. Deus deu essa ordem, é um imperativo de que ide e pregai. Eu posso ser alguém que prega no altar. Prego lá na púlpito da igreja. Tá? Existem outras pessoas que pregam na rua. Tem outras pessoas que vão ser ótimas na pregação individual. Mas o mais importante é você saber que você, para qualquer tipo de pregação, para qualquer tipo de forma que você for ide e pregar o evangelho, você precisa de um preparo. O que é esse preparo? É conhecer as verdades através do quê? Da palavra. Nós só conhecemos a verdade do reino de Deus através da palavra dele. Então nós conhecemos Deus através da sua palavra. Nós conhecemos o reino através da sua palavra. Nós conhecemos a verdade do reino através da palavra. Esse é o preparo. Para que quando eu for falar com alguém, para que quando eu for pregar no púlpito, para que quando eu for pregar nas cidades, ao ar livre, para que quando eu for viver
eu consiga viver conforme a palavra. Existe, inclusive, uma frase que diz: pregue, pregue muito, pregue o tanto que for, e se necessário for, use as palavras. Então, pregar não é só eu falar. Pregar é eu viver o reino de Deus. E eu preciso estar preparado. Preciso saber o que é o reino, como funciona, quais são as regras, quais são os preceitos desse reino, tá? E aí eu me preparo, é o aspecto interior dessa missão. E o aspecto exterior dessa missão, tá? Ela é reunida em 3 pontos: testemunho, serviço e comunhão. Testemunho é como que é a minha vida, tá? É o martíria, como que está a minha vida, é o testemunho. Qual é o testemunho que eu dou diante das pessoas? Quando a gente fala de testemunho, hoje a gente pensa, eu vou pegar um microfone e vou contar um testemunho. Mas o testemunho está relacionado à sua vida. O testemunho está relacionado a como você vive. Okay? Segundo ponto é o diaconia. O que é o diaconia? O serviço. Tá? O seu testemunho está relacionado diretamente a amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. O testemunho está diretamente ligado ao amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o serviço também está ligado a amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. No serviço, na diaconia, nós começamos a abranger isso. No testemunho, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Por isso que eu vivo uma vida correta, íntegra, pura. Na diaconia, eu amo o próximo como a mim mesmo. É por isso que eu sirvo a Deus, eu amo a Deus e sirvo ao próximo, porque eu também amo. Porque eu faço por alguém o que eu gostaria que fizesse por mim. Eu faço por Deus porque Ele me amou primeiro. Ele me chamou. Eu não faço para Deus por obrigação. Eu faço a Deus por amor, por agrado. E o terceiro pilar aqui é a comunhão. E aí a comunhão também está estabelecida. Eu preciso ter comunhão com Deus, também preciso ter comunhão com os irmãos. Tá? Então o serviço exterior, o aspecto exterior da missão do pregar o evangelho está afirmado em 3 pilares. Martíria, meu testemunho, minha vida com Deus, um testemunho para quem está de fora. Segundo, diaconia, que é o meu serviço. Eu amo a Deus, eu sirvo. Mas se eu amo as outras pessoas, eu também farei por elas outras. E terceiro lugar, que é o koinonia, a comunhão. Eu preciso ter comunhão com Deus, mas também preciso ter comunhão com os irmãos, com os homens. Ok? Essas tarefas servem como base para que a igreja possa expandir e crescer na missão que é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Tá? Lembrando que isso é missão da igreja. Tá? Isso é missão. Qual que é a missão da igreja? A missão da igreja é ir de pregar o evangelho. Agora, a missões, aí sim trata-se de fazer fora, tá? Pessoas específicas que estão fazendo missões. Missão trata-se do propósito da igreja. Propósito da igreja é a missão, propósito da igreja, tá? Missões é o trabalhar da igreja, é o envio da igreja, tá ok? Então, a missão efetiva estabelece o reino de Deus na terra através da palavra. Eu posso cumprir a missão da igreja através desse vídeo. Agora, para fazer missões, preciso ir. Eu preciso me deslocar. Normalmente a gente pensa nesse sentido de que missão e missões são a mesma coisa. Missão é o propósito, missões é o dever. Tá? É a minha ação diante da missão. Tá ok? O que a igreja tem que fazer? Pastor, você está falando bastante aí, está me explicando, está me falando sobre eclesiologia, igreja, reino, então, mas o que é essa obra que a igreja tem que fazer? É claro que tem muito mais que eu listei, mas eu listei os 4 pontos principais sobre missão.
sobre as obras de Deus. Obras. E o primeiro ponto é pregar a salvação a toda a criatura. É o primeiro ponto, a primeira obra que é o primeiro ponto de ação que a igreja tem que tá? Pregar salvação para toda. Ponto. Pregar a salvação. Deve estar pensando, pastor, mas isso é óbvio. Porque muita gente tem pregado outras coisas. Muitas comunidades, muitas eclésias, muitas igrejas têm pregado outro tipo de mensagem de salvação. Tá? Explicar o plano de salvação. Explicar os papéis na salvação. Os pais, qual é o papel do homem no plano. Isso é importante. Depois desse ponto que eu prego a salvação, como eu estou falando, o que é que a igreja faz. É uma obra que a igreja tem que fazer. Tá? Depois sim, depois eu posso, para a própria igreja, firmar, preparar, desenvolver, mas a igreja em si, o primeiro ponto que ela faz é pregar a salvação. Tá? Eu vejo muitas outras igrejas, muitas outras comunidades que não têm pregado salvação, têm pregado outros recursos, outras formas. Segundo ponto que a igreja tem que fazer, segundo ponto que a obra da igreja é prover meios de adoração. Assim como Israel também possui um sistema de adoração, teve um tabernáculo, teve um templo, teve os meios, teve as formas, a igreja também deve ser uma casa de oração. Tá? A igreja também deve ter um horário, um local para que Deus seja cultuado, para que Deus seja adorado. Então, ter o templo também faz parte de ser igreja. O templo não é igreja, mas ter o templo, ter um horário, os dias, os meios de adoração, para que você possa cultuar, para que você possa adorar, para que você possa magnificar ao Senhor, também faz parte das obras de Deus, das obras da igreja para Deus. Tá? Terceiro ponto, como obra da igreja, ela tem que prover comunhão. Tá? O homem é um ser social. Gosto muito de falar, esse é um dos temas que eu mais gosto de falar, então não vou ficar preso, não vou falar muito, que senão a gente não consegue ter uma aula rápida. O homem é um ser social que anela por comunhão. Quando Deus fez o homem fala, não compra que o homem viva só. Quando eu falo nesse sentido de viver só, não é só de viver homem e mulher, mas de viver só no sentido de sozinho. Então, no sentido de que o homem precisa de comunhão com outras pessoas, com a sua esposa, com o seu cônjuge, como precisa também de amizades, como precisa gerar, como precisa frutificar. Então, não é bom que o homem viva só. O homem é um ser social. E aí, é por isso que é necessário que a igreja proveja ou consiga prover comunhão entre os irmãos. E aqui eu quero voltar ao ponto que eu falei. Isso. A igreja deveria ter que há comunhão entre ela. E quando eu falo igreja, não é porque eu sou de uma denominação que eu preciso estar brigado com. Eu preciso odiar um irmão que é de outro. Isso não é bíblico. Então, eu preciso prover comunhão. Eu preciso estabelecer essa amizade com outras pessoas. Tá? Eu preciso congregar com os irmãos. Eu preciso estar em koinonia, comunhão com os irmãos. Então, volta aqui a falar, esse negócio de desigrejado, que eu sou igreja sozinho, não existe igreja sozinho. Igreja só é igreja em comunidade, mas a igreja também só é igreja se ela tiver em comunidade. Porque é um corpo, né? Um corpo, é uma família, é um rebanho, estão juntos. Tá? A igreja provê uma comunhão baseada na paternidade de Deus. O que é isso? Que Deus é pai, a igreja é uma congregação, é uma junção, é uma união de filhos. Por isso que você fala com o irmão, por isso que você fala com as pessoas, ô irmão, ô irmã, paz do Senhor, paz de Cristo, paz de Deus, paz, não sei como é que você fala, mas normalmente você fala, meu irmão, minha irmã. Por quê? Porque nós todos temos o mesmo pai, que é o Senhor Jesus. Perdão, temos o mesmo pai, que é Deus.
E nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós somos co-herdeiros com Cristo, nós temos os direitos que Cristo conquistou, os direitos que Deus deu a ele. Então presta bem atenção, essa comunhão ela é baseada na paternidade de Deus. É outra matéria que a gente já estudou, ou quem quiser estudar, fazer o seminário. Quarta obra da igreja, que é sustentar uma norma de conduta moral. E isso é muito importante. A igreja ela precisa sustentar uma norma de as pessoas que não as pessoas deixa eu mudar, deixa eu quebrar alguns paradigmas. Fico como é um vídeo, como é uma videoaula, fico receoso de falar algumas coisas assim e às vezes a pessoa não a dúvida ou até mesmo a palavra ser usadas de forma errada. Mas deixa eu falar um negócio muito. Não é só as pessoas fora que precisam como alguém correto, como alguém que tem uma moral pura, moral ilibada, sem mancha. Os de dentro também. É necessário que o irmão consiga enxergar em Deus santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. As duas interpretações desse versículo lá que está escrito aos Hebreus é o seguinte: santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação sem a qual eu não vejo a Deus. Santificação sem a qual ninguém vê Deus em mim. Então é necessário ter uma conduta moral correta para que os de fora e os de dentro consigam enxergar a pureza do Evangelho, consigam enxergar o caráter de Cristo em mim, consigam enxergar a cultura do reino de Deus na minha vida. Isso se faz necessário. É por isso que a Bíblia vai dizer que a igreja é sal da terra e luz do mundo, tá? E é interessante, porque eu tenho falado muito sobre isso, é que você tem que entender que a igreja ela é diferente no meio dos iguais. Nós não somos monges que vamos lá para as cavernas e ficamos isolados. E a gente procura santidade isolada do mundo. Tá? Não, nós somos uma igreja que vivemos no meio de uma sociedade, no meio de um povo, mas nós somos diferentes no meio dos iguais. Nós somos desse mundo, mas não pertencemos a este mundo. Nós falamos diferente, nós andamos diferente, nós nos comportamos diferente, porque a cultura do reino de Deus está em nós. Amém? Deixa eu beber uma água aqui pra gente. O que acontece? Vamos falar sobre as ordenanças da igreja. Bom, existe a questão de ritos religiosos, né? E o cristianismo, a igreja em si, ela não é uma religião de, como eu posso dizer, coisas palpáveis. Tá? Eu vou ser bem claro aqui, eu não preciso pegar alguma coisa, eu não preciso ter alguma coisa para que eu seja cristão, para que a minha fé se materialize. Tá? Quando Jesus instituiu a igreja, ele deixou duas ordenanças, e essas duas ordenanças são as que eu conheço, são ordenanças materializadas. Como assim? São ordenanças em que nós conseguimos ver que realmente há algo de concreto. Eu pego. A fé em Cristo Jesus não está num terço, não está numa santa, não está num pregador, não está num pastor, não está num pulinho, não está numa cruz, num sinal, né, de cruz, não está nesses tipos de coisa. A fé em Cristo Jesus está em crer nele de todo o seu coração. Ponto. Mas a ordenança da igreja são dois ritos e sim, são físicos. Esses ritos físicos que Jesus deixou para nós, um é o batismo nas águas, porque é físico, porque é água literal, é água, tá? E a ceia do Senhor, que é um memorial, que é o pão e o vinho. Esses são os ritos concretos, físicos que Jesus deixou, ok? Fora isso, eu não vi terço, eu não vi imagem, eu não vi idolatria, eu não vi outras coisas que Jesus deixa para nós, tá? Eu não preciso usar um determinado boné, uma determinada forma, um determinado óculos, uma determinada roupa especial para eu servir a Jesus. Eu preciso entender que os ritos físicos estão no batismo nas águas e na ceia do Senhor, tá?
Então vamos entender o que é cada um deles. Tá? O que é o batismo? Tá? O batismo é um rito por imersão ou submersão na água que foi ordenada por Cristo. Jesus deixou. Lembrando que o batismo não é algo do tempo de Jesus. O batismo já é antigo. O batismo está muito ligado a lavar as nossas impurezas. Tá? Já no Antigo Testamento, a gente vive a respeito disso. Se alguém tinha lepra, ele lavava o seu corpo. A gente lembra, por exemplo, olha só um símbolo de um batismo para vocês entenderem. E quando Naamã estava com lepra, ele teve que mergulhar no Jordão. Imergir no Jordão, quando ele levantasse, ele estaria ali uma nova pessoa. Tá? Isso é um símbolo do batismo nas águas de hoje. Então, o batismo cristão foi deixado por Jesus, tá? Como um rito religioso, mas que tem o seu significado, que tem a sua importância, que é ser lavado dos pecados e levantar daquela água como se eu estivesse sendo sepultado e que eu estivesse nascendo de novo, e tudo aquilo que era ruim da minha vida eu deixei, eu lavei, eu expurguei para lá. Tá? Bom, quando eu falo sobre batismo, eu quero falar, são muitas coisas, mas eu vou falar algumas coisas. Primeiro, o batismo sugere minha fé em Cristo Jesus administrada uma só vez. Por exemplo, se eu batizo, eu só preciso batizar uma vez. Batizar todas as vezes. O batismo é a minha confissão de fé. Então, João Batista falava, arrependei-vos, raça de víbora, e sejam batizados. Eles se batizavam e pronto. Tá? Eles se batizavam e ali eles começavam a modificação da vida deles. Outra coisa, o batismo é uma confissão pública de fé. O mundo está vendo que você crê na fé de Cristo, a fé em Cristo Jesus, e que você está sendo uma nova criatura. E a partir daquele momento, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora você vive como, para Cristo. Então, o batismo é uma confissão de fé pública. Tá? Além disso, o batismo também é um ato de obediência. E Jesus falou, ir de pregar o evangelho batizando. Então, quando Jesus fala para a gente, os discípulos pregar o evangelho e batizar, aquele que é batizado, ele está obedecendo a Cristo. Tá? Jesus também nos deixou o exemplo que ele foi batizado. Agora que tem um negócio muito bacana que eu gosto de falar no pré-batismo é que Jesus não tinha pecado. Tá? Jesus não tem pecado. Por que é que ele foi batizado? O próprio João Batista quis se recusar. Falou, não, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Tá? A humildade de João Batista era tamanha, né? Porque o papel de desatar as sandálias seria de um escravo. Então ele está falando, não, eu não sou nem digno de desatar as sandálias. O Senhor, tu és o meu Senhor. Não posso fazer isso. Só que Jesus vai fazer uma palavra linda. Fala para que cumpra, para que se toda a justiça. Está falando para que cumpra a palavra. Para que eu seja um exemplo de como viver a palavra. Jesus não precisava ser batizado, mas para nos dar exemplo, para cumprir aquilo que estava escrito na palavra, ele se batizou. Ele foi batizado para que a gente pudesse entender que nós devemos viver como Cristo viveu. Tá? Da mesma forma, Jesus mandou que os discípulos batizassem, já falei sobre isso. O batismo é um símbolo de morte. Então, quando você é batizado, quando você é submergido, imerso na água, é como se fosse sepultado, tá? Aquele velho homem morre, tá? Aí um novo homem nasce, sobe. Novo homem, nova mulher, vocês entendem essa linguagem, tá? É uma visão externa para o mundo de que está tendo uma mudança da vida e uma confissão de fé. Tá? É um símbolo também de salvação. Tá? Lembrando que tem algumas questões. Ele diz, quem crê e for batizado será salvo. Okay? Então, para eu ser salvo, um dos requisitos é o batismo. Na verdade, a gente quem crê e for batizado será salvo. Você crê e você tem tempo para se batizar e você crê realmente, como que você externa essa crença? Não, vou batizar. Ok. Você está indo pelo caminho certinho. Para você crer, tem a opção de ser batizado e não se batizar.
Você não está confessando a sua fé. Você não está sepultando simbolicamente o seu velho homem. Você, então não está crendo concretamente na palavra. É um grande problema. Agora, eu creio, tá? Aceitei Jesus hoje. Fui para Jesus, Jesus me deu essa oportunidade de segui-lo hoje. E amanhã acontece alguma coisa, eu faleço, isso não significa que porque você não foi batizado, você foi salvo. Porque você não teve um tempo, tá? Lembrando que aí a matéria de soteriologia, a parte que eu mais gosto de falar é Jonas 2:9. Salvação pertence ao Senhor que fala sobre essas questões de salvação. Pastor, quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo? A única coisa que a Bíblia fala é que quem crer, tá? Salvo. Crer será salvo, tá? Então, a partir daí, salvação pelas obras. E a fé, mediante a graça. Fé em Jesus. Ok? É um ato de obediência, eu já falei para vocês, tá? O batismo indica nosso desejo de dizer à nossa igreja, à comunidade em que nós estamos reunidos, também ao mundo inteiro, ao mundo exterior, de que nós estamos em Cristo Jesus, que nós somos uma criatura. Fala que é necessário nascer da água e Espírito, tá? Então, como que é o caráter do batismo? Característica do batismo. Presta bem atenção nisso. A palavra batizar significa mergulhar. A própria palavra batizar significa mergulhar, imergir. Que vem do termo grego batisma, tá? Que significa imersão. Ok? Das calamidades, da aflição na qual alguém é submergido completamente. Então, diante de toda circunstância, mesmo difícil, mesmo com momentos complicados, eu estou sendo submerso a Deus. Estou sendo imergido em Cristo. Tá? O batismo do João, aquele rito de purificação pelas quais as pessoas, mediante a confissão dos seus pecados, prometiam uma transformação. Então, João Batista, o nome dele é João Batista, justamente porque ele batizava. Então, João, na verdade, deveria ser João o Batista, que é aquele que batiza. Tá? Não é João Batista, o sobrenome, é João Batista, João, nome. Batista, o ofício, a função que ele fazia. E por que João batizava? Porque era um rito de purificação. Mostrava para todo mundo que aquela pessoa que estava se arrependendo dos seus pecados e que queria uma mudança de vida e que a partir daquele momento ela ia ter uma vida transformada. Ela ia viver de outras formas. Tá? O batismo é válido uma única vez, irmãos. Então, até acho meio estranho. Você vai para uma igreja e aí tem que batizar. Então, o batismo é uma só vez. Você aceitou Jesus, você tem essa fé em Cristo Jesus, e aí você se batiza uma vez só. É uma única vez você confessa. Não tem que ficar se batizando toda hora. Por quê? Porque você batiza e a partir daquele momento você rompe o seu velho homem e vai viver de uma forma concreta. Tá? Eu gosto de falar isso aqui, o mandamento judaico sugeria que o batismo do prosélito, ou seja, a conversão de um pagão ao judaísmo, até para você entender que no mandamento judaico, aquele que não era judeu, se convertia ao judaísmo, ele além de fazer a circuncisão, ele também era batizado. Então, isso também é importante a gente ver, tá? Deixa eu explicar uma questão bacana sobre o batismo, que é a submersão e a aspersão. Toma muito cuidado sobre essas questões de batismo, tá? Olha só. A palavra batismo quer dizer imersão, submergir. Então, como que eu batizo? Batizo com submersão de água. No tanque, no rio, na praia, numa poça de água que dê para derrubar a pessoa ali na água, tá? Isso é muito, muito importante. A gente consegue enxergar na Bíblia que o batismo foi feito em rio. Felipe batizou o eunuco possivelmente numa poça de água que havia no deserto, tá? Que conseguia mergulhar eles. Então, as pessoas eram batizadas na época bíblica por submersão. Em caso de circunstância, a pessoa está enferma, a pessoa está com dificuldade, a pessoa está acamada, a pessoa não tem, aí sim nós podemos fazer a aspersão como símbolo.
como símbolo, mas o batismo tem de origem de submersão, de imergir, deitar a pessoa sobre a água. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, ele tem um sentido de sepultamento, de morte, tá? Então a aspersão, jogar só uma aguinha, é uma influência que a igreja recebeu de fora, os não cristãos a gente recebeu, e esse método meio que generalizou. Contudo, o método correto que a Bíblia é um método desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, deve ser cumprido. É por imersão. Okay? A descida do convertido às águas retrata a morte, tá? E a subida retrata a ressurreição. Okay? Experiência do novo nascimento, escrita como uma lavagem, um banho, tá? Que a gente vai ter muito isso, uma forma bacana, livro símbolos, símbolos arquétipos e tipos, se eu não me engano o nome do livro, vai falar para nós que roupas, vestes, representa a vida, e água, esse lavar, representa uma purificação. Okay? Normalmente, você lê na Bíblia, você pode pegar por orientação essa linha, tá? E aí o batismo representa que você está pegando a sua vida e mergulhando ela na cara. Tá? O batismo também pode ser entendido como revestimento. Revestir, tá? Muito importante. E significa ser revestido em Cristo, na fé e assim por diante. Vamos falar então sobre a ceia, para a gente caminhar para finalizar a questão da eclesia. É um rito distinto da adoração cristã, tá? Que trabalha com a ceia como um culto especial, culto diferente, rito que nós celebramos a morte e a vinda de Jesus. Por isso que a ceia é um memorial daquilo que fez, um memorial daquilo que vai fazer. Olha que coisa. Né? Então, consiste em uma participação do corpo e do sangue de Cristo Jesus, que é o pão, que é o vinho. A ceia consiste a igreja, ou lembra a igreja, aqueles que batizados, aqueles que fazendo parte da comunidade, que são membros do corpo de Cristo. A partir desse momento, eles pegam um pão, pegam um vinho, que tem como símbolo o corpo e o sangue de Cristo. Tá? A cerimônia que Jesus instituiu foi na Páscoa. Então, na Páscoa, Jesus instituiu. E, por exemplo, para os católicos evangélicos, a ceia é um sacramento por meio da graça, chamado de Eucaristia, curial. Tá? Esse pão e vinho, o vinho no sentido de se embriagar do Espírito Santo. Lembra que em Efésios vai dizer: não vos embriagueis com vinho que traz a conduta, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nesse sentido de estar cheio do Espírito. Não bebo o vinho, o suco de uva para me embriagar. Aquele momento memorial. Tá? A única coisa que eu preciso me encher é do Espírito Santo. Ok? O pão em Israel era um pão sem fermento, tá? Um pão sem adição. Okay? Fermento representa um crescimento demasiado, né? Pular etapas, muitas vezes também representado por pecado fermento. Tá? Então, o que é a ceia? A ceia é uma comemoração memorial. Então, na ceia, nós comemoramos a morte e a ressurreição e a vinda de Cristo. Toda vez que estou na ceia, estou comemorando que Jesus morreu por mim, ressuscitou por mim e vai voltar por mim. Tá? Quando eu digo por mim, eu estou dizendo a igreja do Senhor Jesus. Tá? Também é uma instrução. Jesus nos ensina isso. Tá? Antes da sua morte, Jesus nos ensina a ceia, explica a ceia, e depois, através do apóstolo Paulo, ele também nos ensina. O que do Senhor também vos ensinei. Noite que Jesus ele tomou o pão, é uma instrução. Então, além de uma comemoração, eu faço porque Deus me instruiu, que Jesus me instruiu a isso. Me instruiu através de Jesus antes dele morrer e me instruiu através do apóstolo Paulo. A ceia também é uma inspiração. Quando a gente fala
da ceia do Senhor, uma inspiração para que a gente possa renovar a nossa vida. Inspirar a aguentar mais, me inspirar a estar mais com Deus, ter mais momento de comunhão com o Pai, tá? Também é uma segurança, tá? A Bíblia diz que o vinho é o cálice do Novo Testamento, que é o sangue de Cristo, né? Então também é uma segurança que eu estou debaixo da graça de Deus. Não estou debaixo da operação do tempo da lei, mas debaixo da graça, uma segurança em Cristo, de viver em Cristo Jesus. E também é uma responsabilidade. A ceia também é uma responsabilidade. Eu até gosto de falar que dá para a gente fazer um estudo muito mais profundo sobre a ceia, que fala sobre tomar indignamente e não tomar indigno, tá? A gente tem que tomar até muito cuidado com isso. Eu depois que eu fui estudando mais, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A ceia é para o corpo de Cristo. Então é tomar indignamente e tomar indigno são coisas diferentes que dá para a gente trabalhar mais para frente. Mas a ceia do Senhor é uma responsabilidade. E quando a gente fala sobre ceia, a gente fala sobre consubstanciação. Transubstanciação, que a transubstanciação é acreditar que o pão e o vinho literalmente transformam na carne e no... A consubstanciação é que eu acredito que o pão e o vinho contêm a carne e contêm o sangue. Mas nós sabemos que o pão é pão e o vinho é vinho, mas que eles são símbolos do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Tá? Bom, pessoal, eu espero que essa aula tenha sido importante para vocês. É uma aula, eu gosto de fazer uma aula rápida, eu gosto de fazer uma aula aqui prática. Espero que tenha sido edificante. Espero que vocês tenham entendido, recapitulando, o que é a igreja, tá? O que é a eclésia, os termos eclésia, o que é a igreja, o que é o reinar de Deus, qual é a missão, o que é missão, tá? Quais são as ordens, tá? Da ceia, do batismo, tudo isso é importante dessa comunidade que nós fazemos parte, que é a igreja. Bem? Espero que a aula tenha sido boa. Agradeço a vocês por assistirem e peço para que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe.